Eu já vou começar com um vídeo que Israel divulgou, gente, mostrando toda a infraestrutura do grupo terrorista Hamas ao redor e dentro do hospital ali da região da faixa de Gaza. Essas imagens que a gente vai apresentar daqui a pouquinho para vocês mostram armas, explosivos e um suposto cativeiro que seria o porão do hospital Hantizi, além de um túnel nas proximidades. Em instantes, o nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, vai acompanhar junto com a gente todos esses vídeos e essas imagens que foram divulgadas, mostrando com detalhes o que é o planejamento e a organização do grupo terrorista Hamas. Mas antes, deixa eu dar o meu bom dia aqui ao meu time querido, Mano Ferreira, a nossa queridíssima Elaine Keller, Miriam Spritzer e Márcio Pitt já está conectadíssimo aqui, especialista no Oriente Médio, vai participar com a gente do programa hoje. Marcião, você me ouve bem? Seja bem-vindo, hein? Estou ouvindo bem. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, poder falar a verdade sobre o que acontece no Oriente Médio. O Márcio, essas imagens que daqui a pouquinho a gente vai exibir aqui na programação da Jovem Pan são impressionantes e vão ao encontro de uma estratégia que o governo de Israel já deveria ter feito, né? Essa estratégia da comunicação ela é fundamental, porque nesse vídeo a gente consegue ver bem, com detalhes, todo o planejamento que foi feito e não é de agora para que os atentados de 7 de outubro acontecessem, né, meu? Arregou. Eu vi essas imagens ontem, chegaram para mim ontem, são impressionantes da qualidade dos túneis do Hamas. Tem ar-condicionado, tem instalação elétrica, rede de esgoto. É uma verdadeira cidade subterrânea, tem toda a tecnologia usada para construir esses túneis. Agora, o que as pessoas que criticam Israel, que dizem que Israel está fazendo um genocídio, pessoas que não têm o menor sentido, estão falando, tem que ver esse vídeo, porque esse vídeo, esses túneis são feitos embaixo de um hospital, né, do maior hospital de Gaza. Então é verdade o que Israel dizia, que debaixo do hospital de Gaza estava o quartel-general do Hamas. Esses túneis ficam passando por ali. Para quê? Para justamente quando Israel atacar o QG de Gaza, prejudicar o funcionamento desse hospital. O Hamas faz exatamente isso. Além dos 240 reféns que ele capturou em Israel, no dia 7 de outubro, uma menina de 19 anos foi morta hoje, ou foi dada como morta hoje pelo Hamas. O Hamas usa os palestinos, usa a própria população de Hamas como escudo humano. Então eu fico muito chocado quando autoridades vêm comparar sem a menor lógica com o Hamas. O Pitt, essas imagens que a gente vai exibir daqui a pouquinho aqui na programação da Jovem Pan mostram a organização que o grupo terrorista Hamas conseguiu implementar ali na faixa de Gaza e é um negócio impressionante, gente. São imagens que vou mostrar para vocês. Sala de estar no meio de um túnel para que reféns pudessem ficar abrigados ali. Você tem, como o Márcio Pitt bem colocou aqui, ar-condicionado, estrutura elétrica ligada à fiação de um hospital ali na faixa de Gaza, ou seja, tudo planejado, tudo organizado, um profissionalismo que nos assusta. É o profissionalismo do terrorismo, né, Miriam Spritzer? Bom dia. Bom dia, é exatamente isso, é o profissionalismo do terrorismo, é o que a gente sempre fala, né, muitas vezes se confunde a ideia por ser um grupo terrorista que vai ser um grupo amador, um grupo pequeno, não, esse é um grupo extremamente organizado, esse era o governo de Gaza por muito tempo, eles tinham acesso a uma quantidade inacreditável de dinheiro e investiram esse dinheiro em uma máquina de terror, e isso é engraçado, né, porque a gente viu durante meses o exército de Israel falando sobre essa hipótese de que o QG do Hamas era embaixo de um hospital, e isso fazia muito sentido para quem conhece o mode of action, né, a forma de ação do Hamas, e agora a gente está conseguindo comprovar isso com imagens. Então, eu até, no decorrer desse programa, eu tenho várias perguntas para o Pitt, né, vocês devem imaginar,
sobre esses assuntos, até da falta de credibilidade hoje em dia que muitas das pessoas que criticam Israel acabam dando ao exército de Israel nas divulgações, mas as imagens não mentem. A gente está vendo aí, né, todo o acesso, toda essa... Bom, a quantidade de armamento que tinha nesse bunker aí deles, nesses túneis, é inacreditável. Muito bem, Nelsinho, essas imagens que a gente vai mostrar são assustadoras e aí nos levam a fazer um pensamento por aqui. Imagina se essa história de terrorismo entra para valer neste país maravilhoso, com 37 graus, pessoas morrendo de calor aqui, ainda vão ter que aguentar a estrutura terrorista por aqui, meu amigo? Deus me livre, tomara que isso não aconteça nunca, né, Paulinho? Bom dia a você, a todos os nossos colegas. O que eu fico pensando diante de tanta informação que a gente tem desses túneis, dessa tecnologia, ar-condicionado, sala de estar, uma estrutura gigantesca, não só essa infraestrutura de túneis, né, de 500 quilômetros de túneis, que significa 5 vezes mais o metrô de São Paulo, mas tudo que o Hamas gasta com armamento, com os foguetes que até esse momento estão sendo lançados. Imagine só se desde o primeiro dia que o Hamas tivesse o poder na faixa de Gaza, ele pegasse todo esse dinheiro, esse investimento e convertesse em infraestrutura para a população, em escola, em educação, em meios de criar riqueza na faixa de Gaza, de dar qualidade de vida para aquele povo. Imagine só quanto não se gastou até hoje com guerra, com essa intenção, com esse objetivo de destruir Israel. Se esse dinheiro não fosse convertido em favor do povo palestino, como a faixa de Gaza não poderia de repente ser um Estado constituído, desenvolvido talvez, mas infelizmente há um único objetivo nessa ideia do Hamas, que é destruir Israel, e eles colocam isso acima de tudo, inclusive acima do bem-estar do povo palestino. Muito bem, Laine Keller, Mano Ferreira, vamos começar a acompanhar esse vídeo aqui. Para isso eu vou pedir a ajuda do meu amigo editor de internacional, Fabrício Naitz, que é aqui da programação da Jovem Pan. Bem-vindo, Fabrício, para a gente entender um pouco o que foi divulgado pelo Exército de Israel, mostrando essa infraestrutura. Para você que está no rádio, vai ter tradução simultânea, para você que está na televisão também. Fabrício, a bola está contigo. Vamos lá. Estou aqui na cidade de Gaza, estamos ao lado da casa de um terrorista. Este é um dos principais terroristas do Hamas. Ele é o chefe das operações que levaram aos ataques a Israel. A casa dele fica ao lado de uma escola. A casa dele fica a 200 metros de um hospital, o hospital de Ranchisi. Próximo ao hospital há um túnel. Agora quero te mostrar um túnel operacional. O túnel é construído com eletricidade. Vimos primeiro os painéis solares. Então a eletricidade vem daqui e desce diretamente para o túnel. Agora você pode ver o túnel. O túnel desce mais de 20 metros. O robô encontrou esta porta. É uma porta à prova de balas e explosivos. Então, parece uma evidência concreta, uma evidência clara, que há uma conexão na direção do hospital. Este é um túnel, é uma porta de cobertura, para que ninguém possa encontrar este local. Esse é o Hospital Ranchisi. E este é o lugar onde eu mostrei o túnel a vocês. Esta é a parte de trás do hospital. O Hamas usa este hospital. Nesta noite, nós entramos nesse edifício. Quando eu entro na área do hospital, nós podemos ver estas evidências. Estamos entrando no hospital. Essa foi uma operação conduzida pela unidade especial israelense, uma operação em andamento, e eu estou mostrando as primeiras evidências para vocês. Estamos agora no porão do hospital. Eu quero mostrar a vocês a sala onde encontramos todo o equipamento operacional do Hamas. Olha só o que o Hamas mantém dentro de um hospital. Eu preciso que vocês entendam. Esse tipo de equipamento é um equipamento para uma grande luta. Olha só o que o Hamas está guardando aqui.
Esse tipo de equipamento é um equipamento para uma grande luta. Isso aqui são explosivos. Isso são coletes com explosivos. É um colete corporal para terroristas se explodirem dentro de um hospital entre os pacientes. Temos granadas de mão. Temos mísseis. Eles estão disparando mísseis de dentro de hospitais. O mundo precisa saber o que está acontecendo aqui. Estamos agora no porão e dentro deste porão nós encontramos uma motocicleta. Tudo isso foi usado no massacre do dia 7 de outubro. Tem até balas nessa motocicleta. Então, a gente pode concluir que eles voltaram do massacre em 7 de outubro direto para o Hospital Rantisi com reféns em uma motocicleta. Então aí, gente, essa é a primeira parte do vídeo e a gente já pôde entender aqui com a ajuda do Fabrício a complexidade do planejamento do grupo terrorista Hamas dentro de hospitais, ou seja, dentro de um hospital os caras estavam guardando armamentos como a gente viu nas imagens. Vou pedir a ajuda do nosso Márcio Pitt para tentar entender um pouco mais essa estratégia do grupo terrorista, Márcio, porque é um negócio que nos impressiona o profissionalismo, meu amigo. Então, isso é uma prova de que o Hamas só tem uma preocupação: destruir o Estado de Israel e não ajudar a causa palestina. Está no estatuto do Hamas isso. O Hamas não tem interesse em preservar esse hospital, senão ele não faria o túnel embaixo do hospital. Ele não tem interesse em proteger a população de Gaza, senão ele deixaria a população de Gaza sair quando Israel pediu que evacuasse o norte, porque eles iriam atacar o Hamas. Quem devia visitar Gaza é o Celso Amorim, que fica dizendo que o Brasil comete genocídio, que Israel comete genocídio. Quem comete genocídio contra o seu próprio povo é o Hamas. Aí estão as provas e, olha, Paulo, vão aparecer muito mais túneis, que são 500 quilômetros, como vocês já falaram, túneis por toda a cidade para esconder armas, para esconder comida. Também ficam dizendo, né, que Israel cortou luz, água, alimentação, combustível em Gaza, só que tudo isso foi tomado pelo Hamas, está tudo na mão do Hamas. No Hamas não falta energia, não falta luz, não falta água. Esses túneis, se não tivesse energia, os ratos não conseguiriam estar dentro dos túneis. Os ratos, né, os terroristas do Hamas teriam saído dos túneis. Isso prova que está tudo funcionando em Gaza para o Hamas. Não funciona para a população palestina, que é vítima desse grupo também, assim como Israel, e os 200 e tantos reféns que ainda estão na mão deles. Agora, gente, em instantes a gente vai exibir a segunda parte desse vídeo que mostra a sala de estar dentro do túnel. E essa sala tem várias cortinas, vocês vão ver várias e várias cortinas para dar a sensação de quem está vendo um vídeo que for gravado lá, que eles estão numa casa bem protegidos e tal, mas por trás dessas cortinas é tudo parede de concreto. Minha querida amiga Elaine Keller, como é que você viu essa divulgação por parte de Israel? Na verdade, assim, a gente já tinha conhecimento da crueldade e de todo o armamento, do poderio bélico do Hamas, porque a gente está acompanhando aí desde o início e a gente vê, inclusive, pelo o que eles fizeram, como eles montaram toda a arquitetura ali dos foguetes, usando o encanamento. Então, assim, na verdade, eles não estão matando o próprio povo, porque o Hamas não tem povo. Então, só queria fazer essa única colocação aí para o Pitt. O Hamas não tem povo, o Hamas não pensa em ninguém. O Hamas, na verdade, é um grupo terrorista, narcotraficante que precisa ser eliminado. A população da Palestina também sofre na mão deles. Então, assim, não é o povo deles. Os próprios palestinos não se identificam com o grupo Hamas. Então, parabéns para Israel. O Hamas realmente tem que ser exterminado, porque ele faz mal para os próprios palestinos, não só para os
para o povo de Israel, mas também para os próprios palestinos. Agora, mano, e a situação de Israel nesse caso, né? Porque esse vídeo, ele deixa muito clara a dificuldade que é você combater o terrorismo com esse tipo de profissionalismo, né? Ou seja, guardar munições, explosivos dentro de um hospital. Que tipo de estratégia deve ser feita em relação a isso? Muito difícil, né? Pois é, Israel está precisando combater o planejamento macabro do terror. Eu acho que uma das imagens que me chamou a atenção, estava até aqui comentando com o Koba, os armamentos estavam guardados numa sala cuja parede estava pintada de rosa com uma decoração infantil. Exato. Ou seja, um equipamento que possivelmente foi originalmente feito para tratar crianças, convertido num centro militar. Ou seja, o grau de planejamento macabro disso é você realmente... A estratégia do Hamas é criar eternamente um dilema no momento de Israel fazer a sua contraofensiva. O dilema de, para destruir a estrutura bélica do Hamas, você acaba sendo obrigado, em função do planejamento do Hamas, a atacar equipamentos civis, a fazer vítimas inocentes, necessariamente. Porque para você atacar o hospital, vai pegar paciente. Para você atacar uma escola, vai pegar crianças que estão ali. Ou seja, não dá para colocar essas vítimas inocentes simplesmente na conta de Israel, como se houvesse uma intenção deliberada de Israel de atacar civis. Não! A intenção deliberada de usar os civis como máquina de guerra, como propaganda, é do Hamas. Está muito claro aí como é que se constrói uma estrutura como essa, militar, no meio de um lugar. Olha a imagem, que deveria... Uma árvorezinha com um céu estrelado ali. Organizado, né, mano? Exato. Era um lugar para atender crianças. É uma e de crueldade repente, inacreditável. Tá tudo... É surreal isso. Inacreditável. Gente, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a segunda parte desse vídeo para vocês, que mostra, inclusive, pasmem o que eu vou falar para vocês agora. Tem até ponto dentro do túnel do Hamas para verificar os funcionários que estão entrando e estão saindo. É um nível de organização que nos assusta muito. E aí por isso que o exército de Israel tem essa dificuldade justamente de ingressar nessas áreas muito próximas ali de hospitais, por conta da complexidade que há nessa questão mais profissional aí e absolutamente desumana que nós estamos vendo nessas imagens. Miriam Spritzer, você disse que tinha várias perguntas para o Pete. Faça a primeira. Eu tenho várias perguntas para o Pete, mas eu só queria trazer um comentário que é exatamente sobre tentativas do IDF, né, do Exército de Defesa Israelense, de tentar ajudar a situação do hospital. Eles entregaram 300 litros de combustível, porque vamos deixar claro, os túneis têm energia elétrica, o hospital supostamente não. O hospital não tocou nesses combustíveis que foram dados nesses últimos dias pelo exército israelense, porque o Hamas não deixava, eles tinham medo de ser atacados pelo grupo terrorista. O exército israelense também está fazendo um trabalho de trazer incubadoras para as crianças que nasceram prematuras, dada essa situação toda, e também estão ajudando a transferir pacientes do hospital para outros lugares mais seguros. Então, assim, inclusive querem trazer hospitais de campo, não sei se já não trouxeram. Então, tem várias tentativas aí do exército israelense, que vamos deixar muito claro, gente, exército no mundo nenhum, no meio de uma guerra, com civis do outro lado, iria fazer algo semelhante. Então, é importante entender, né, porque a gente escuta tanto essa palavra do Israel está cometendo ataques, né, inacreditáveis, está matando crianças e mulheres, parece que Israel está atirando em gente na rua de propósito, e não é isso, ao contrário. Inclusive, nos corredores humanitários que o exército israelense conseguiu estabelecer para ajudar os civis a saírem da região, o próprio Hamas atacava não só eles como civis. Então, é um pouco como a Elaine falou, o Hamas não tem povo, o Hamas tem o seu grupo e o resto é simplesmente objeto de guerra para eles. Quanto mais morrerem, melhor para eles vai ser, porque a imagem de Israel vai estar pior. Mas a primeira pergunta que eu tinha para o Pete é exatamente sobre essa
questão, porque eu acho que se confunde muito eu vou usar essas palavras com muito cuidado, mas o antisionismo, entre aspas, né, a crítica a Israel, que seja, como uma forma de esconder o antissemitismo. Até essa questão que eu trouxe no comentário anterior sobre muita gente acaba não acreditando em conteúdo que o exército israelense traz, porque parte do pressuposto que o Estado de Israel é, entre aspas, um Estado terrorista, como adoram falar. Olha, Miriam, eu não acredito em antisionismo, tudo é antissemitismo. O que existe é um antissemitismo muito grande, é um ódio contra os judeus. Recentemente teve uns comentários estúpidos da Letícia Sabatella, recebi ontem uns comentários antigos da Tata Werneck, também completamente antissemitas, inclusive ela participando de um programa da TV Globo que eu desconhecia, onde ela ofendia terrivelmente os judeus. Eu não sei como ela não foi demitida da televisão. E agora a gente está ouvindo também comentários antissemitas do governo que quer comparar Israel com o Hamas. Israel é um Estado democrático, Israel respeita as minorias, respeita os homossexuais, respeita as mulheres, enquanto o Hamas, como disse a Elaine, não tem povo, né? Não respeita o seu próprio povo, deveria estar lá para cuidar dos palestinos. É para isso que o Hamas deveria estar na faixa de Gaza, mas quer que os palestinos morram. Então, todos esses comentários disfarçados de antisionismo, na verdade, são antissemitismo puro. Eu espero que com essas imagens, com o que está acontecendo agora, esse pessoal da esquerda dita progressista, porque não pode ser progressista uma esquerda assim, reveja os seus conceitos, enxergue a realidade e enxergue quem está fazendo um genocídio em Gaza. Quem faz um genocídio em Gaza é o Hamas. Israel, como você disse, Miriam, eu não vi o exército russo mandar mantimentos para os hospitais que ele explodiu na Ucrânia. Eu não vejo nenhum exército do mundo ajudar os inimigos. Nem mesmo os nazistas usavam a população da Alemanha como escudo humano. Nem os nazistas faziam isso. O mundo tem que entender que o Hamas é um grupo terrorista que precisa ser exterminado. O meu medo é que eles estão perdendo a guerra, eles vão perder essa guerra e vão acabar assassinando os poucos reféns que ainda estão lá e que ainda estão vivos. Conforme prometido aqui, a gente vai trazer nesse momento a segunda parte do vídeo que Israel divulgou, mostrando com exclusividade a infraestrutura do grupo terrorista Hamas ao redor e dentro de um hospital da faixa de Gaza. Vamos acompanhar. A metros daqui encontramos uma cadeira, uma roupa de mulher e uma corda. Uma corda na altura das pernas. E olha acima disso. É uma mamadeira. É uma mamadeira em um porão. Acima de um logo da Organização Mundial da Saúde. Essa é uma área suspeita de onde os reféns estavam sendo mantidos. Quando eu olho para uma infraestrutura, penso que não é preciso construir algo improvisadamente no porão de um hospital. A menos que você queira manter alguém no porão que você não quer que ninguém veja. Você agora está entrando na sala onde suspeitamos que os reféns estavam sendo mantidos. Eu quero que você olhe para esta sala. As pessoas estão colocando cortinas sem nada atrás. Apenas parede. Nenhuma razão para colocar uma cortina. A menos que você queira filmar reféns e divulgar os vídeos. E eu vou te mostrar mais evidências. Nesta sala, há uma lista. Esta lista árabe. Em árabe, essa lista diz: estamos em operação. A operação contra Israel começou no dia 7 de outubro. Esta é uma lista de carcereiros, onde cada terrorista escreve o seu nome e que cada terrorista tem o seu próprio turno guardando as pessoas que estavam aqui.
Tá aí, gente. O ponto que eu mencionei para vocês no início do programa de hoje era justamente esse, o que prova uma organização ali do grupo. Escala de trabalho. Escala de trabalho dentro de um túnel ali dentro do hospital na região da faixa de Gaza. Hoje aqui no programa a gente está com 2 membros da comunidade, o Yaniv, que eu queria muito agradecer mais uma vez, que chegou há poucos dias de Israel, passou o que passou, relatou para a gente na manhã desta terça-feira tudo o que passou no 7 de outubro. O Pete, que está com a gente sempre, especialista em Oriente Médio e Holocausto. Eu queria que vocês dois, principalmente, pudessem dar um depoimento. Vendo essas imagens, coloca as imagens de novo na tela para mim, Mari, por favor. Como é que vocês se sentem sendo judeus e vendo uma coisa dessa? Para mim... Olha, Paulo... Pode falar, Pete. Olha, Paulo, é um terror inexplicável. A gente pode imaginar o estado mental dessas crianças, dessas mulheres, amarradas na cadeira, num porão, num subterrâneo, sob arma de terroristas. Isso é de uma crueldade inexplicável, é de uma maldade inexplicável. O Hamas tem que ser eliminado e os reféns têm que ser liberados. Eu fiquei muito feliz de ver a imagem daqueles palestinos com dupla nacionalidade que chegaram no Brasil, foram recebidos pelo presidente da República, uma coisa linda, maravilhosa. Eu queria aproveitar e lembrar as nossas autoridades que tem um brasileiro refém também, é o Michel Nizenbaum, de 59 anos, ele está nas mãos do Hamas, é um brasileiro. Eu espero que a nossa diplomacia faça todos os esforços possíveis e impossíveis para que o Hamas liberte esse brasileiro e, é claro, que liberte também todos os outros reféns que estão na Hamas desse grupo terrorista. Eu acho que conseguimos tirar os brasileiros que estavam na faixa de Gaza, agora precisamos tirar o brasileiro que também está na faixa de Gaza e todos os reféns que foram sequestrados em Israel. Acho que é um trabalho humanitário fundamental e eu gostaria também que a Cruz Vermelha, que tanto trabalhou para ajudar a libertar esses brasileiros que estavam na faixa de Gaza, que a Cruz Vermelha visite os reféns, veja o estado que eles estão, veja se estão sendo bem tratados, bem alimentados, com medicamentos. Eu acho que essa tem que ser a preocupação também da Cruz Vermelha e nos parece que não está nem um pouco preocupada com isso. Agora, Pete, vou te falar uma coisa, meu amigo. A gente aqui neste programa nós já batemos muito na tecla da questão da guerra midiática e da guerra de comunicação. E é a primeira vez nesses mais de 30 dias de conflito que eu vi uma ação de comunicação assertiva por parte de Israel. Um vídeo desse é fundamental nesse momento, para você mostrar mesmo a realidade do que é o combate ao terrorismo, e eu acho que esse é o trabalho que Israel deve focar, nessa questão midiática, nessa guerra de informação nas redes sociais, e mostrando a realidade mesmo, como é que é difícil combater o terrorismo, como é que o terrorismo está profissionalizado, como a gente mencionou aqui, né, Mano? Infiltrado embaixo de estruturas civis que deveriam ser lugares de cuidado da população civil, como hospitais, escolas, ou seja, todo o dilema moral no momento de fazer uma contraofensiva militar e ter, infelizmente, vítimas civis, é resultado dessa estratégia macabra do terrorismo, de fazer equipamentos militares no meio de hospitais. Então, não dá para simplesmente tratar a contraofensiva de Israel, que precisa ir até hospitais, como se fosse uma ação deliberada contra um crime de guerra, contra um hospital. Não, porque não é apenas um hospital, né? O ataque não é por ser um hospital, é por ser uma estrutura militar abaixo do hospital. Isso precisa ser dito com muita clareza. Então é muito importante a iniciativa de Israel de mostrar essas imagens ao mundo. Yaniv, eu queria entender... Oi, o que foi, Piti? Sabe o que acontece, Paulo? O preconceito é muito difícil de ser quebrado. Israel tem falado isso desde o começo da guerra,
que o Hamas tem esses túneis, que o Hamas usa a sua população como escudo. Isso já tem sido dito. E os preconceituosos, os antissemitas não acreditavam. Eu temo que mesmo vendo isso, eles não vão acreditar. Vão dizer que é armação, que é fake news, que isso foi montado, porque o preconceito é uma doença que atinge a mente e a alma das pessoas e não permite que eles vejam a verdade. Muito bem. Yaniv, eu queria te ouvir em relação... O que você sente quando você vê imagens como essa? Como, por exemplo, uma mamadeira ali colocada, aquela sala, né? Aquela sala é um negócio inacreditável, né? Uma sala fake. Tudo feito para gravar vídeos, ou seja, tem todo um planejamento prévio, né? Macabro. Como é que você vê isso? Então, para mim, eu penso só nas mães desses bebês que estão lá. Eu penso nas mães, eu penso nos pais, eu penso nas famílias que os parentes estão dentro desses túneis. Nesses momentos mais difíceis da vida deles, eles perderam tudo. E até essas pessoas voltarem para casa, eles não vão continuar a vida deles. É uma luta para devolver eles para suas casas. Elcinho, você tinha me pedido a palavra, meu amigo? Eu tinha, porque a gente quando ouve e entende a questão de que, olha, o Hamas se esconde debaixo dos hospitais, eles têm túneis debaixo de hospitais. Quando a gente vê essas imagens, não é só que eles estão abaixo do hospital, eles usam inclusive a estrutura do hospital. Então, uma sala que é para ser uma sala kids de atendimento à criança, vira sala de armamento. Então, um espaço ali que tem um símbolo da Organização Mundial da Saúde, vira uma sala fake de reféns. Ou seja, quando, paralelamente, a gente tem visto o Hamas informando de que, olha, não tem mais leitos nos hospitais, agora os corredores viraram leitos também, tem gente sem atendimento. E estrutura hospitalar sendo utilizada para guardar refém e armamento, Paulinho. Essa é a questão. Então, assim, por que um ataque que chega no estacionamento de hospital e gera um efeito colateral é tão grave quando, na verdade, um hospital com estrutura hospitalar está sendo utilizado para guardar reféns e armamento não é considerado assim tão grave na comunidade internacional, na diplomacia principalmente. Belo ponto. E isso aí deveria ser considerado também um crime de guerra. Belo ponto. Miriam, eu vi que você me pediu a palavra, meu amor. Vou pedir só para você segurar um minutinho, porque eu vou para um rápido intervalo comercial para você que está no rádio e também na televisão, e nós já voltamos com essa discussão por aqui. Não sai daí, são 11h05. Estamos de volta nesta terça-feira, véspera de feriado, e você com a gente ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, e a gente repercutindo um vídeo que foi divulgado ontem pelo Exército de Israel, mostrando com detalhes o que é um túnel do grupo terrorista Hamas, muito próximo a um hospital ali na faixa de Gaza. Miriam Spritzer tinha me pedido a palavra antes do intervalo. Fique à vontade, minha amiga. Sim, é bom, era até para complementar alguns pontos que foram falados aqui, né? A gente vê muita crítica a Israel por estar atacando esses espaços que supostamente são escolas, são mesquitas, são hospitais, mas aí a gente vê, né, um hospital que está ali com o logo da World Health Organization e a gente não vê nenhuma indignação da própria World Health Organization. A gente viu professores em escolas que são de uma organização junto da ONU, que estavam comemorando o dia 7 de outubro e a gente não vê nenhuma condenação da ONU e dessas organizações na volta, Unicef, enfim, todas essas, né, organizações sem fins lucrativos que estão aí para ajudar na paz mundial, enfim, nessas crises humanitárias, condenarem ações que estão aí descaradas, né? Então, isso é uma das grandes críticas que a gente começa a perceber aqui quando a gente cobre esse conflito do Oriente Médio, que parece que a culpa sempre cai para o Estado de Israel e que o grupo terrorista Hamas não tem culpa de absolutamente nada, porque é um grupo terrorista, não dá para criticar, não dá para pedir nada deles. Então, se pede um cessar-fogo do lado de Israel, mas se ignora, inclusive, a fala do nosso presidente ontem ignorou o fato de que até hoje o Hamas segue jogando foguetes em direção a Israel e falou como se o atentado do dia 7 de outubro fosse algo exclusivo que aconteceu só ali. Então, eu acho que cabe também nós como mídia, a sociedade como toda, a comunidade internacional, parar e pensar que esta culpa de guerra, essa culpa da casualidade dos civis, não é só na conta de Israel. Claro, Israel está em guerra, vai acabar atingindo civis, vão ter
problemas, né? A gente sabe que isso acontece, é uma situação de guerra, como na Segunda Guerra Mundial morreu muitos civis, como qualquer outra zona de conflito morre civis. Agora, esta conta desses civis que estão morrendo não cabe só a Israel. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que chegou agora, são 11h09 na manhã desta terça-feira. A gente está repercutindo aqui no programa um vídeo que foi divulgado pelo Exército de Israel mostrando com detalhes o túnel do Hamas. Elaine Keller, mais algum ponto? Não, só ia complementar aí a fala da Miriam, que na verdade, assim, quando a gente fala de Israel, é porque Israel é um Estado organizado. A gente consegue dialogar com o Estado. Agora, dialogar com o Hamas não existe diálogo, né? É de fato exterminar. Mas a gente tem que tomar o cuidado de o quanto a gente vai exterminar Hamas e o quanto a gente vai conseguir que isso seja feito sem as baixas dos palestinos, que nada tem a ver com esse ataque, né? Então, é muito crítico, é um limiar muito pequeno. Uma linha tênue, né? É muito frágil isso, porque ali eles usam um hospital que tem pessoas de fato doentes, que são inocentes, que nada tem a ver com esse conflito, que não compactuam com o Hamas, estão sob uma ditadura do Hamas. E isso é um dilema moral. É um dilema moral horroroso, né? Sim. É um dilema moral, com certeza, e eu acho que, assim, o Estado de Israel faz o possível para não atingir um número grande de civis. A gente tem inúmeras provas disso e é mostrado inúmeras vezes, né? Inclusive, até a proteção deles para os civis palestinos dentro de um corredor humanitário para que eles possam evacuar, o pedido de evacuação 24 horas antes. Claro, são pedidos extremamente difíceis, eu não estou dizendo que não cria uma crise humanitária. No entanto, essa crítica à sociedade, ao Estado de Israel, muitas vezes, né? Porque sim, é um Estado que dá para dialogar, é uma situação que a gente pode criticar, acaba também aumentando essa propaganda que o Hamas faz contra o Estado de Israel, que cria esse caos aí. Eles se alimentam dessa crise humanitária, a gente sabe disso. Então, seria muito interessante ver essas organizações que criticam Israel com toda a razão de criticar Israel, criticar também o grupo terrorista e condenar esses atos desse grupo terrorista que estão por trás e se instalando nas próprias facilities, né, nos próprios espaços deles dentro da faixa de Gaza. Até porque o dilema só existe porque o Hamas criou o dilema, né? Exatamente. Não é que... Piti, vamos lá. Eu queria reforçar o que a Miriam falou. O que a Miriam falou está muito certo. Todo mundo critica Israel. Israel não tem como atacar o Hamas sem a baixa de civis, não tem como, porque eles usam civis como escudos. Isso não é só ali, em todas as guerras que acontecem dentro de uma cidade, o Putin invadiu a Ucrânia e morrem civis também, porque ele está atacando os soldados que estão numa cidade. No caso do Hamas, nem soldados são. Mas o que a Miriam fala, e eu quero reforçar, a Cruz Vermelha, em nenhum momento, nesses 30 e tantos dias, em nenhum dia, falou que queria visitar os reféns, exigiu ver os reféns, em nenhum momento falou isso. A ONU só se preocupou em condenar Israel. A ONU, em nenhum momento, condenou o Hamas. A ONU não exigiu o cessar-fogo do Hamas e não exigiu que o Hamas soltasse os reféns. Quer dizer, são dois pesos e duas medidas. É tudo contra Israel e nada contra o Hamas. Não existem organizações exigindo que o Hamas solte os reféns, não existem organizações exigindo que o Hamas liberte os próprios palestinos, deixem eles sair da zona de conflito. Eu não vejo nenhuma ação humanitária ligada às Nações Unidas ou qualquer organização visitando a Gaza para ver como estão os reféns capturados em Israel. A gente vê críticas o tempo todo, sempre criticando Israel, sempre dizendo que Israel comete genocídio. Eu não vi o Celso Amorim dizer que o Hamas comete genocídio contra o seu próprio povo. A Elaine falou, o Hamas não representa o povo. Desculpe, Elaine, ele representa, ele foi eleito em 2006 pelos palestinos, ele deveria estar representando o seu povo, deveria estar construindo hospitais, escolas, praças públicas, mas não, ele está construindo armas
para destruir Israel. O objetivo do Hamas não é ajudar o seu povo palestino. Os membros do Hamas são palestinos. A grande maioria, talvez a totalidade, nasceu na faixa de Gaza. Eles são palestinos, sim. Os líderes estão no Catar, estão se beneficiando de bons hotéis, vivendo nababescamente. Agora, claro, os palestinos viraram terroristas do Hamas. Não tem como negar isso. Desculpa, Pete, eu vou discordar severamente de você. Essa eleição foi em 2005, a gente está em 2023. Eles vivem sob uma forte ditadura do Hamas, que, como você acabou de pontuar, é financiado por grandes líderes que nem ali na faixa de Gaza estão. Então a gente não pode condenar os palestinos nem igualá-los ao grupo Hamas. A gente tem que fazer uma distinção. Assim como Israel. Você sabe que não tem condições ali, Pete. Desculpa, essa é uma grande discussão. Não tem como. Por que não pediram ajuda dos outros países árabes? Pete, você sabe que não há como. Naquela região ali, você sabe que não há como. É uma ditadura. Assim como a Venezuela é uma ditadura e tantos outros países. Por aí a gente não vai chegar num bom entendimento, porque, me desculpa, os palestinos são tão vítimas do Hamas quanto os israelenses. Agora você falou certo. Você estava dizendo que o Hamas não é o povo, o Hamas faz parte do povo palestino. Não faz parte do povo palestino, continuo dizendo. Quem decide se eu falo certo sou eu, desculpa. Eles não fazem parte do grupo palestino. Não, eles são terroristas, assim como eu não posso dizer que qualquer organização criminosa faz parte de uma comunidade, como algumas pessoas querem dizer. Existem pessoas boas na comunidade, mas condena agora. Inclusive o governo Lula condenou o Pete. E não ajudou a derrubar o Hamas que destrói Gaza. Eu não vi isso acontecer nesses 17 anos. Não vi isso acontecer. Deixa eu tentar jogar uma discussão aqui para vocês, porque é o seguinte, essa discussão toda, o problema está aí, certo? E ele precisa ser resolvido. Sim. Qual é a solução diplomática que a gente precisa discutir e fazer com que a sociedade toda mire? Porque não é possível que essa situação vai continuar por muito mais tempo. A gente precisa ter uma solução, precisamos tirar os reféns de lá, precisamos parar com a crise humanitária que existe na faixa de Gaza. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, como a gente faz isso? Como é que a gente pauta o debate público focado na solução do conflito, né, o senhor? Bom, tem uma premissa que, se não tiver essa premissa, fica muito difícil para mim. Primeiro, tem que reconhecer o Hamas como grupo terrorista que ainda está atacando. A partir disso, tem um segundo ponto que foi justamente a celeuma no Conselho de Segurança, que é reconhecer ou não o direito de autodefesa de Israel. Porque essa palavra faz muita diferença em relação a tudo que tem sido feito de crítica a Israel. Porque Israel não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Israel está se defendendo de um ataque que ainda está acontecendo. Não é que está se defendendo do ataque do 7 de outubro ou do 8 de outubro. Está se defendendo dos ataques que até hoje estão acontecendo. Dados do dia 9, que é quinta-feira da semana passada, informam que 9.500 foguetes até a quinta-feira da semana passada, ou seja, já está desatualizado, já haviam sido enviados contra o território de Israel. Então nós teríamos um genocídio do povo judeu se não fosse sistema de autodefesa lá do Domo de Ferro. Então, esse é o segundo passo. Primeiro, reconhecer como terrorista. Segundo, reconhecer a autodefesa. Aí dá para começar a discutir uma solução, Paulinho. Que daí, se isso fosse um consenso, a gente teria uma reunião diplomática em prol de uma solução. Turma, num outro trecho do vídeo que a gente exibiu, a gente vê imagens que mostram armas, explosivos e um suposto cativeiro que seria o porão do Hospital Rantisi, além de um túnel nas proximidades. Dá uma olhada. Estou aqui na cidade de Gaza. Estamos aqui ao lado da casa de um terrorista. Este é um dos terroristas, senhores. Ele é o chefe das operações que levaram aos ataques a Israel. A casa dele fica ao lado de uma escola. A casa dele fica a 200 metros de um hospital, o Hospital de Rantisi. Próximo ao hospital, há um túnel. Agora quero te mostrar um túnel operacional. O túnel é construído com eletricidade. Vimos primeiro os painéis solares. Então, a eletricidade vem daqui e desce diretamente para o túnel.
Agora você pode ver o túnel. O túnel desce mais de 20 metros. O robô encontrou a porta. Uma porta à prova de balas e explosivos. Então, parece uma evidência concreta, uma evidência clara que há uma conexão na direção do hospital. Este é o Hospital Rantisi. E este é o lugar onde eu te mostrei o túnel. Esta é a parte de trás do hospital. O Hamas usa este hospital. Nesta noite, nós entramos nesse edifício. Eu vou te mostrar as evidências. Vamos entrar no hospital. Agora estamos entrando na área do hospital, onde encontramos as evidências. Esta operação foi conduzida pela Unidade Especial Israelense. Esta ainda é uma operação em andamento. E eu estou mostrando as primeiras evidências para vocês. Estamos agora na área do porão do hospital. Eu quero te mostrar a sala onde encontramos todo o equipamento operacional do Hamas. Olhe o que o Hamas mantém dentro de um hospital. Eu quero que você entenda. Esse tipo de equipamento é um equipamento para uma grande luta. Isso aqui são explosivos. Isso são coletes. Coletes com explosivos. É um colete corporal para terroristas se explodirem dentro de um hospital entre os pacientes. Temos granadas de mão. Nesse porão encontramos uma motocicleta. Tudo isso foi usado no massacre do dia 7 de outubro. Tem até balas nessa motocicleta. Então, a gente pode concluir que eles voltaram do massacre em 7 de outubro direto para o Hospital Rantisi com reféns em uma motocicleta. Tá aí, gente, esse vídeo que está repercutindo tanto nas redes sociais e mostrando mesmo essa infraestrutura do grupo terrorista Hamas.